Fala, meus pilhados. E aí, minha tropa? Bom com vocês ou não? Então, já fiz aquele treinozinho maroto. O carro tá ali dando uma carguinha. Fiz a primeira carga agora na semana passada, com 8.200 e poucos quilômetros. Até então não tinha nem feito nenhuma carga no ciclo urbano, mas teve que fazer a primeira. Mas o game continua, né? Vamos ver quando chegar em 10 mil, quanto foi que eu economizei, quanto foi que eu gastei na minha carga. E aí eu vou passando para vocês. Mas o papo agora é outro, irmãos. Pessoal, quando a gente fala em carro eletrificado, o que é que a gente pensa primeiro, né? Preço de revenda. E preço de revenda está intimamente ligado ao quê? Bateria, garantias, condição do carro, não é isso? Eu acredito que é isso. Então, assim, ó, vocês já pararam para observar as garantias desses carros aí? Isso aí que eu queria jogar para vocês. Vou colocar aqui na tela algumas garantias para vocês. Elas simplesmente são inusitadas. Para mim, não existe. Principalmente quando a gente tem a BioID jogando duro na garantia, como ela tem jogado, né? Fala-se que a pior garantia era da BioID. Hoje é a melhor que tem, né? Mas vamos lá. A Geely, ou Geely, como queiram falar, ela está entrando com os carros aí muito bacanas, né? O X2 e o X5. O X2 vai brigar com o Dolphin Plus, provavelmente, ou talvez até com o Yuan Pro, que é o meu carro, não sei, vamos esperar, é agora no próximo mês que ele vai sair, agora em novembro. Mas tem o X5, que é o queridão, né? Entra aí na categoria aí dos carros aí do Omoda, Jaico, outro nome que queiram pronunciar aí, que eu não quero pronunciar, eu prefiro Jaico e Omoda. O Omoda 5, né? Tá aí na categoria do Song, né? Song Plus, Song Pro, nessa categoria. Mas enfim, o papo reto é sobre a garantia. Gente, você sabe que assim, a Geely, ela bota umas garantias, por exemplo, garantia da bateria, 150, 160 mil quilômetros, ou 6 anos. Cara, como é que você vai vender um carro desse com 5 anos, com mais um ano só de garantia, né? Principalmente, eu estou levando em consideração aqui a BioID, né? Aí vem a outra, né? A GAC ou GAC. Elas não gostam de ser chamado GAC porque remete ao Jack Motors, que hoje é símbolo de fracasso. Não deu certo, né? Mas tem gente que compra. Tem gente que acha bacana. Estava num grupo aí e o cara tava falando lá que ele tem um, a esposa dele tem outro, ele já vendeu 7 e ninguém reclama de nada. Ok, acontece, acontece, acontece. Mentira do cara? Não, não é mentira dele. Realmente acontece com ele, né? Mas eu, particularmente, eu não vejo nenhum tipo de é, nenhum tipo de bonificação que faça você comprar um Jack EJ1 ou um Kwid elétrico, né? A não ser pura e simplesmente pelo preço. Mas vê só, são carros que fazem revisão a cada 10 mil quilômetros, como se fosse um carro a combustão normal. Não faz muito sentido isso, né? E é um carro você vai, em relação ao Mini, tem muito menos itens de série, né? A não ser o novo Kwid, que já vem com ADAS. Que o Mini já tem um ADAS lá na Argentina, né? Mas pode ser, eu não sei porque não chegou aqui, mas pode ser que chegue aqui, né? Mas enfim, galera, o GAC vai nos mesmos moldes. 6 anos ou 150, 160 mil quilômetros. Né? Alguns itens, como mídia, são 60 mil quilômetros. Né? São 3 anos de garantia ou 60 mil. Então, assim, você vê que há uma disparidade grande quando você faz uma comparação aí com os carros da BioID, né? Pode-se falar outras coisas da BioID, que eles não têm, por exemplo, o design bacana que o X5 tem, ou seja, que o Geely tem, o GAC, né, o Ion V, o Ion UT, realmente são carros muito bonitos, né? Eles têm aí um design muito, muito arrojado, pelo menos pelas fotos, né? Vamos esperar ver como é que ele chega aqui nas concessionárias. A gente vê se eu particularmente eu tenho curiosidade e eu acho que eu vou na concessionária
fazer um videozinho lá, né? Mas para por aí. O preço provavelmente não vai ser tão convidativo, né? E também a questão da garantia, que eu acho que é o principal. Quando a gente vê a garantia da BYD de 8 anos na bateria, quilometragem ilimitada, galera, a gente pensa assim, normalmente a gente troca um carro a cada 3 a 5 anos, um carro a combustão. Por quê? Porque é o momento que o motor vai começar a dar problemas, né? Se você tem uma garantia que isso não vai te dar problema, normalmente você vai ficar mais tempo com o carro. É uma teoria. Pessoas pensam diferente, pessoas têm poder aquisitivo diferente, e aí passa aí, ó, troca de carro a cada 1 ano, 2 anos, né? Mas normalmente você pode planejar passar, sei lá, 6 anos, né, com o carro, 5 anos. Você passa 5 anos com o carro, garantia de quilometragem limitada. A pessoa que comprou teu carro, sabendo que não há desgastes no motor, porque não tem peças de desgaste, o carro não tem um correia dentada, não tem um bomba d'água, não tem um vela, não tem todos esses equipamentos que dão problema por atrito ao longo do tempo, né? Principalmente por conta do nosso combustível, né? Nós temos um combustível batizado oficialmente pelo governo, né? Ou seja, com mais etanol, e sofre mais o motor por isso, né? O carro elétrico não, o carro elétrico você tem um motor, tem um inversor e tem a bateria. Na verdade, a sequência é o contrário. A bateria é o que pode dar mais problema. Se ela tiver uma boa refrigeração, um bom sistema de refrigeração e arrefecimento, né? Que a BYD tem, e esses outros carros também acredito que tenham, né? Se você tiver um bom inversor, que às vezes dá um probleminha ou outro ali, mas não é comum, é muito difícil de escutar. E o motor, problema zero, né? A gente sabe que problema zero por aí, né? Já tem oficinas especializadas. Hoje eu estava vendo a, uma reportagem com um cara, uma oficina em Santa Catarina, e ele é especialista em motores elétricos e híbridos. Inclusive, ele faz a troca de células, né? Ele estava lá fazendo de um Lexus, só para vocês terem uma ideia e contextualizar aqui, um motor 0 km. O motor híbrido de um Lexus custa R$ 28.000. Ele consegue botar um motor seminovo com 1 ano de garantia por 17. Ou, se você quiser economizar mais ainda, ele abre o motor, substitui as células danificadas por cerca de R$ 8.000. Então, provavelmente, rapidamente, isso vai chegar também nos motores Blades, não, na bateria Blade, por que não, né? Da BYD. Isso eu estou falando porque eu tenho um BYD e muitas das pessoas que acompanham, elas ou têm um BYD ou estão interessadas em comprar um BYD, né? Então, isso é um fato que em muito pouco tempo vai ter gente mexendo aí. Eu também acompanhei um cara na internet, ele é no interior de São Paulo, ele compra baterias e motores de elétricos e ele está fazendo já experiências em casa, né? Um cara muito antenado, um cara é uma ciência muito acima do normal, né? Então, assim, eu particularmente, meus irmãos, eu acredito que em 1 ano, no máximo em 1 ano, os Brasil já vão estar trocando células aí, as células Blades, aí os componentes celulares para recompor as baterias caso haja danificação e após uma garantia, né? Nós temos 8 anos de garantia, quilometragem ilimitada. Então, um carro desse, você rodar aí por ano 20 mil quilômetros, né? O normal hoje no Brasil é que um carro rode cerca de 12 mil quilômetros por ano, né? Ou seja, 1.000 km por mês. Num carro elétrico, você roda muito mais, porque você tem muito mais liberdade, né? Então, você aí tem chance aí de rodar 100, 200, 300 mil quilômetros, vender esse carro normalmente para qualquer outra pessoa, e a pessoa que comprar vai comprar um carro novo, zero ainda, entendeu? Porque a bateria vai estar na garantia, o motor não tem desgaste, né? Ah, na verdade, é uma mecânica muito, muito bem feita, muito bem construída, e aí o inversor também, eu só vi um inversor dando problema, e foi o do Tesla, porque ele gera umidade,
né? Até onde eu sei, tá? Eu sei. Pode ser que vocês tenham outras experiências, compartilha aí, manda ver e todo mundo vai ficar vendo, mas até onde eu sei é o Tesla. Ele tem um acúmulo de umidade e dá um problema numa das bordas, ou três bordas de inversor, ele dá numa e ele, para proteger, ele segura o inversor, né? E qual é a utilidade do inversor? Ele pega a bateria, a corrente contínua, transforma em alternada, joga para o motor. Assim que quando a gente tira o pé também e começa a regeneração, é o efeito contrário. A gente pega a corrente alternada, joga para o inversor e ele joga ela contínua para a bateria, né? Então ele serve nesse meio campo aí, entre o motor e a bateria. Galera, era esse aí, ó. De olho na garantia. Se você for olhar um Ion, um GAC, se você for olhar um Gili, como você queira fazer, um X2, um X5, dá uma pesquisada, tá? Vê aí a condição de garantia, vê no papel, não vê o que o cara vai mandar não, tá? Vê aí, tá joia? Grande abraço, galera. Fica com Deus e tchau!